O julho já acabou e já chegou o mês de agosto. E esse mês é um mês muito importante porque completa 2 anos de funcionamento do Hospital Geral aqui e também muito importante porque nesse mês eu completo 3 anos de volta a Angola. Então hoje eu decidi fazer um vídeo para vos contar um pouco daquilo que tem sido a minha experiência nesses 3 anos em Angola, especificamente esses 2 anos a viver aqui na província do Cunene. Então, se quiseres saber tudo sobre como tem sido essa experiência, fica aí até o final do vídeo. Deixa as tuas opiniões nos comentários no final. Não esquece de partilhar com os amigos e ajudar o canal a crescer. E sem mais demoras, bora lá pro vídeo. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem, espero que os meses tenham sido produtivos, espero que tenha dado para cumprir com os vossos programas, os vossos projetos. No fim de contas, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que os jovens estamos a nos esforçar tanto, procurar trabalho e tudo mais. Mas apesar disso, sei que às vezes temos alguns contratempos, né? Para não me alongar muito aqui, vamos fazer isso de uma forma um pouco mais dinâmica, né? Em agosto de 2023, eu havia acabado o meu período de formação em Cuba e chegou o momento de voltar para Angola. O momento de reencontrar a família, o momento de me reunir de novo com as minhas raízes. E era um momento bem conflitivo. Veio para aqui, viagem de avião, chego aqui, reencontro com a família, momentos tensos, momentos felizes. Foi uma chuva de emoções. Eu não sei se isso aconteceu com todo mundo que esteve em Cuba quando voltou para aqui para Angola na fase da readaptação, não? Mas muitas das expectativas que eu tinha daquilo que seria a vida cá em Angola não foram cumpridas. A primeira dificuldade que eu encontrei quando cheguei aqui foi a legalização de documentos. Não que seja difícil legalizar os documentos como tal, mas o facto de estar tudo centralizado na capital, para quem não é da capital ou não tem apoio na capital, pode ficar um pouco mais difícil e um pouco mais demorado. E durante esse processo de legalização de documentos, muita coisa acontece. E acabei por perder 1 ano nisso. Então passou-se 1 ano comigo cá em Angola, com um contrato exclusivo com um hospital que não estava aberto, sem receber nenhum tipo de vencimento, e ainda assim tinha que viver. As datas de inauguração do hospital eram constantemente alteradas. Primeiro previsto para setembro, depois previsto para novembro, depois previsto para fevereiro, de fevereiro passou para maio, o tempo foi passando até que se estipulou a data para o mês de agosto, e essa data sim foi cumprida. E no dia 24 de julho, eu mudei da província da Huila, município do Lubango, para aqui, para a província do Cunene, município do Angigo. Foi um choque também bastante grande para mim ao chegar aqui, porque já levava muitos anos mesmo sem visitar a província do Cunene, principalmente o Angigo. Então, depois de estar tantos anos lá, acabo de vir aqui para Angola, fico 1 ano entre Luanda e Huila, por causa dos trâmites, por causa da documentação, e quando acaba isso, Huila-Cunene. A instituição responsável, no caso, tomou conta do alojamento, nos primeiros 3 meses cá, tanto eu como outros colegas que viemos, que isso era parte do contrato. Tínhamos alimentação garantida na instituição, onde estávamos também. O transporte era um pouco difícil, mas entende-se também a província tem dificuldades próprias que podem gerar esse tipo de situações. Esses 3 primeiros meses foram bastante difíceis, porque realmente nós vemos com expectativas muito altas e começamos a ver muita coisa que existia no papel e na prática era completamente diferente. Para mim, a sorte naquilo que tem a ver com questões habitacionais, realmente a localização foi muito boa. De todas as localizações cá no município, realmente eu considero que seja a melhor, mas nem tudo foi um mar de rosas. No princípio, a adaptação, conhecer as pessoas, conhecer o ambiente. Os primeiros 3 meses houve um atraso naquilo que era o nosso pagamento, aquilo foi mais por trâmites burocráticos, mas contudo temos que ter em conta que um pai de família em África, com 3 meses sem nenhum tipo de salário, com responsabilidades dentro e fora do país, realmente é algo que dificulta bastante. Durante todo o tempo cá na província acabei por conhecer muitas pessoas e eu diria que em aproximadamente 4 ou 5 meses eu já era uma pessoa bem conhecida, que não é necessariamente algo positivo ou negativo, porque algumas dessas pessoas conheceram pelos motivos certos, alguns conheceram pelos motivos errados, alguns conheceram nos ambientes e momentos certos, outros conheceram em momentos e ambientes errados. Reencontrei-me também com várias pessoas que eram conhecidos meus do Lubango aqui no Angiva.
Foi bom termos nos reencontrado. Alguns tivemos alguns encontros casuais, outros só nos vimos uma ou duas vezes. Reparei que aqui tem muita gente do Lubango que realmente trabalha aqui, mas que vive no Lubango, talvez pelas oportunidades de emprego. Uma das coisas que eu reparei é que muitas das coisas que me falavam sobre o Angico, sobre as pessoas daqui do Cunene, eu acabei por constatar isso mais com pessoas que não são de cá. São pessoas que vivem cá já há muito tempo e são as pessoas que mostraram essas características. Isso principalmente falando de características negativas. Quando se fala muito de tribalismo, quando se fala muito de pessoas que pura e simplesmente têm interesses econômicos, de pessoas traiçoeiras, de pessoas que enganam. Encontrei várias pessoas assim aqui, mas nenhum deles é de cá. Essas pessoas que eu encontrei com esse tipo de características têm a tendência de vir de outras províncias, de várias províncias, mas estão aqui a trabalho, alguns há 10 anos, alguns há 20, alguns há 30 anos, e são eles que geralmente têm esse tipo de comportamento. As pessoas de cá geralmente são pessoas bastante mais reservadas, são pessoas bastante mais no contexto, vamos dizer assim, no seu canto. Dificilmente tem muita mistura com pessoas que não sejam de cá. Então eu diria que muitas das coisas que nós ouvimos, daquelas informações que nós obtivemos antes de virem para aqui, apenas foram modificadas ou apenas foram obtidas porque foram pessoas que estiveram aqui de passagem, tiveram encontro com essas pessoas que não são natas daqui, mas que residem cá, e confundiram essas pessoas com pessoas natas daqui, e por isso é que levaram a esse tipo de impressão. Bom, durante esses 2 anos, na minha estadia aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 instituições. Trabalhei no Hospital Geral, trabalhei no Hospital Provincial e também tive a oportunidade de conhecer um dos municípios e trabalhar no Hospital Municipal lá por um período. O Hospital Geral é a instituição principal, no caso a instituição para a qual fui mandado inicialmente, com a qual eu tenho um contrato inicial, e nos outros hospitais foi como uma cooperação entre instituições. Tendo trabalhado nessas 3 instituições, posso dizer que as 3 instituições operam de maneira bem diferente. E realmente também porque são níveis institucionais diferentes. Temos o nível primário, no caso o Hospital Municipal, o Hospital Provincial como o nível secundário e o Hospital Geral, no caso o nível terciário de atenção. A nossa população, infelizmente, tem muito pouca informação sobre isso. Eles generalizam tudo. Para a população, o hospital é um hospital. Ele não sabe qual é a diferença de operação entre um posto médico, entre um hospital, entre um centro médico. Realmente a população não tem esse tipo de informação. E isso é algo que eu já reparei mesmo estando fora de Angola. Tanto que foi um dos motivos principais para eu começar um canal no YouTube com o sentido de ajudar um pouco aquilo que a nossa população a obter mais informação. Como profissional de saúde, eu posso dizer que o nosso país tem uma alta apreciação pelos profissionais da saúde de maneira geral. Acho que essa apreciação tu vais ver uma diferença muito grande, independência do lugar onde tu estás, independência de com quem convives e independência muito da instituição. Por exemplo, os hospitais municipais têm realmente uma taxa de apreciação muito alta por todo o pessoal da saúde. Isso quer dizer que a população realmente aprecia, valoriza e tem um alto nível de respeito pelo pessoal da saúde. Nos hospitais provinciais, talvez por já estamos a falar de uma população um pouco menos carenciada e um pouco mais, vamos dizer, academicamente preparada, já existe um certo nível de comparação entre a população e certos profissionais de saúde. E quando chegamos no Hospital Geral, então muitas das vezes vê-se a menor taxa de apreciação comparando os 3 níveis de saúde. Não? Nos hospitais terciários, o pessoal da saúde sente ou tem a percepção de que é menos apreciado do que nesses outros 2 níveis. O nível com a taxa mais alta, no caso, seria mesmo o nível primário. Nas 3 instituições que eu tive, temos diretores diferentes, temos normas diferentes, como já disse, os níveis também são diferentes, então espera-se. E se tivesse que fazer uma comparação entre os 3, em qual me senti mais confortável em trabalhar, eu diria que foi no nível secundário. O nível secundário tem uma forma de funcionamento cá um pouco mais parecida com o funcionamento dos hospitais em Cuba e talvez por ter passado tanto tempo em Cuba me senti um pouco mais em casa. O nível primário para mim também foi um nível bastante interessante de trabalhar, porque foi um nível onde temos um contrato muito mais direto com a população, um nível onde nós podemos ver mais diretamente os efeitos do nosso trabalho na população. Então também tem, vamos dizer, um certo tom de satisfação um pouco mais alto. O nível terciário é um nível mais científico, é um nível onde tem mais burocracia, estamos mais focados no modo científico
temos um número mais reduzido de casos, mas de maior impacto, ou seja, os casos são menores, mas requerem mais atenção do que os outros casos, né? Porque são os casos que já passaram pelo primário e o secundário, e esses dois não puderam solucionar, então nós somos o último nível de atenção quando estamos no terciário. A pressão é muito mais alta e muitas das vezes também a receptividade é um pouco menor. Pronto, com base nisso, como eu dizia, para fazer uma avaliação entre nível primário, secundário e terciário, eu votaria em primeiro lugar o secundário, em segundo lugar o primário e o terciário, no caso, passaria para terceiro. Mas não por não gostar ou não por ser algo negativo, eu diria mais propriamente pelo feedback que podemos pegar da população como tal, pela receptividade e também pelas expectativas que muitas das vezes nós temos ao ser profissionais de saúde ou quando nos formamos na saúde, tendo em conta aquele que é o nosso objetivo final. Nesses 3 anos cá em Angola eu tinha uma expectativa completamente diferente. O tempo que eu vivi em Cuba, muitas das vezes a frase mais comum que se ouvia é: aguenta tudo o que estás a passar aqui, porque quando chegares a Angola vai ser tudo diferente. Quando estiveres lá vais estar numa posição tal, vais poder fazer isso, vais ter a possibilidade disso, vais ter a possibilidade daquilo. E quando a pessoa ouve isso durante muitos anos, muitas das vezes se fixa. Eu tinha pouco contato com pessoas cá em Angola, algumas pintavam um país perfeito e outros pintavam um país completamente acabado. Então, ao chegar aqui, tive que fazer uma comparação e descobrir que nem um nem outro estão certos. Estamos em um país que está a atravessar por uma fase complicada, mas que tem lados bons e lados maus. Infelizmente, para mim, a minha mudança para cá foi uma mudança completamente despreparada. Tive que fazer muitos ajustes e acabei muitas das vezes por estar em posições onde não queria. Cá em Angola, as pessoas têm uma alta expectativa para aquilo que é um funcionário público, seja lá qual for o ramo, seja lá qual for o ministério. As pessoas têm tendência de olhar e pensar: o fulano tem o cargo X, então o fulano é uma pessoa completamente sem problemas, o fulano é uma pessoa que tem a vida completa resolvida. Isso se estende a amigos, se estende a familiares, se estende a colegas que muitas das vezes estão no mesmo ramo, que por olharem para coisinhas pequenas, como tens um telefone e ele tem um outro, um pouco inferior naquilo que é a gama tecnológica, e ele muitas das vezes já leva aquela impressão de dizer: olha, fulano vive bem, fulano não tem problemas desse tipo, fulano não tem problemas daquele tipo. O que pode gerar muitos conflitos de vários tipos. Eu tive que me adaptar a muita coisa, ainda tenho que me adaptar a muita coisa. E a minha vida fez um sobe e desce enorme. Eu confiei nas pessoas erradas, conheci as pessoas erradas. Muitas das vezes tive atitudes erradas. E corrigir esses atos nem sempre são fáceis. Aliás, nunca são fáceis. Realmente é bem difícil fazer isso. Felizmente tenho alguém do meu lado que é a minha base e meu apoio para tudo isso. Tenho a minha filha também cá, a mais nova no caso, que é a minha maior motivação para continuar. Mas ainda enfrento 1001 desafios. Então, espero realmente que até ao fim desse ano possa estabilizar isso. Dentro de 6 meses vou fazer uma atualização desse vídeo, vou fazer algo um pouco mais detalhado e mais concentrado. Mas eu preciso de saber de vocês. O que é que vocês gostariam de saber especificamente de cada província do Angiva? O que é que vocês gostariam que eu vos mostrasse mais cá no canal? De maneira geral, gostaria de ouvir todas as vossas sugestões para então poder fazer conteúdo de qualidade, conteúdo que vocês gostam. O modo vlog é um modo novo, é um modo que eu comecei recentemente. Infelizmente, por causa do trabalho, eu não tenho tempo de gravar todos os dias como eu gostaria, mas faço um esforço de poder gravar sempre um pouquinho mais, de partilhar aquilo que vai ser a minha rotina convosco. Se ficaste aí até o final do vídeo, não esquece de deixar as tuas opiniões nos comentários, é muito importante esse feedback para mim. Não esquece de deixar aquele like no vídeo para o algoritmo reconhecer. Partilha o vídeo com os amigos, faz o canal ficar mais conhecido. E se também trabalhas na saúde, vamos nos unir um pouco mais, vamos levantar aquilo que é o nome dos profissionais de saúde cá em Angola e melhorar a qualidade de saúde ou de serviços de saúde para a nossa população. Então, muito obrigado pela atenção até agora e nos vemos no próximo vídeo.